Mais uma vez, temos aqui entre nós a presença amiga, professor Max, que no último encontro estava se recuperando de um problema físico e nos enviou o nosso amigo Leandro para fazer a palestra aí da noite. E hoje nós temos a alegria e a felicidade de tê-lo recuperado entre nós. Ele que é um amigo da nossa casa, que sempre vem aqui com muita disposição e boa vontade, o que agradecemos profundamente e esperamos que tenhamos muitos e muitos anos pela frente na sua companhia. O tema de hoje, Jesus e a regeneração da humanidade. E a partir de agora, envoltos em vibrações de paz e de amor, possamos iniciar as nossas tarefas da noite de hoje, rogando inspiração e roteiro para o nosso querido amigo, professor Max. Que a luz vinda do Senhor nos auxilie na nossa tarefa, na busca de sermos pessoas melhores no dia a dia de nossa existência atual. Convidamos o nosso amigo para subir a tribuna e trazer sua mensagem da noite de hoje. Muito obrigado, Fernando. Boa noite a todas e a todos. Que a paz do nosso divino Rabi, da humilde Galileia, permaneça conosco hoje e sempre. Allan Kardec, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, o livro que inaugurou a nova era da humanidade, irá dizer que o guia e o modelo que nós temos para a humanidade é Jesus. A pergunta 625 é a de resposta mais curta de todo o livro, apenas uma palavra. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para nos servir de guia e modelo. E nós sabemos que essa referência é profundamente grande dentro de nós não temos dúvida disso. Mas, se nós perguntássemos a nós mesmos, quem é Jesus? Será que nós conseguiríamos responder com tranquilidade? E nós fizemos essa pergunta num exame pessoal e fomos buscar as respostas que sustentassem a certeza de que ele deve ser, como Allan Kardec recebeu dos Espíritos a informação, de ser o guia e o modelo para a humanidade. Mas como é que nós poderemos ter a certeza da envergadura moral e espiritual desse ser? Nós vamos encontrar vários recursos para essa resposta. E vamos trazer alguns aqui hoje, que para exame de nós todos fará tranquilizar-nos intimamente e fortalecer nossa convicção suprema de que não há modelo melhor para se seguir nesse mundo. Certa vez, o próprio Jesus se encontrava próximo do Sinédrio e, como sempre fazia, abria a boca e lançava palavras profundas que poucos entendiam. Por isso ele dizia sempre: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Tal como a mensagem do Espírito Rodrigo agora há pouco, poucos entendiam o essencial. E ele falava do essencial. O alcance evolutivo da envergadura moral daquela população, daquela época, ainda era estreito. Eles não tinham a capacidade de assimilação das grandezas que Jesus fora incumbido pelo Pai de nos trazer. E nessa oportunidade, ele vai falar num linguajar tão transcendental que os que estavam ali, pouquíssimos conseguiriam compreendê-lo. E alguns
na busca de apanhá-lo em determinada, vamos dizer assim, desconformidade com as leis que vigiam aquela época, tentavam buscar recursos de levá-lo à morte por descumprimento da lei mosaica. E nessa ocasião, no entardecer, Jesus disse: se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. Nós poderíamos ficar aqui agora até às 10 horas da noite só com essa frase. É a essência da vida. Não existe morte para quem compreendeu o que é vida, para quem sabe que viver é um ato contínuo que teve começo, mas que não tem fim. Somos seres imortais. Mas esta frase impactou de maneira oposta naqueles que o perseguiam. E algum deles que ali estava se pronunciou: porventura, és tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretendes tu ser? Então veja que Jesus falava de uma morte e eles falavam de outra. Eles entendiam a morte do corpo físico e Jesus falava que o espírito não morre. Eram duas linguagens, duas compreensões que não coadunavam-se de modo algum. Mas Jesus sustenta. Ele perguntou: quem pretendes tu ser? E Jesus prontamente se pronuncia, porque sabia Jesus que estava sendo registrado nos arcanos da história deste planeta as suas palavras. Abraão, disse Jesus a eles, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Aí inflamou. Aí inflamou, porque Jesus falava de uma coisa, eles compreendiam o outro. O que aconteceu? Ainda não tem 50 anos, disseram eles. E viste Abraão? Ou seja, é igual você falar assim, você está falando de um assunto, a pessoa está entendendo o outro, né? Mas Jesus não se demoveu da essência. Continuou lançando a essência, independentemente de quem consegue captar. Lembra que ele irá dizer mais tarde que tinha muito ainda para nos dizer, mas nós não suportaríamos. E mesmo o que dissemos, que ele tinha dito, nós não conseguimos assimilar, não tínhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver o suficiente para poder abarcar aquele conteúdo em nosso limitado psiquismo evolutivo. E ele prometeu, então, mandar um consolador, que faria nos lembrar de tudo o que ele disse e nos diria aquilo que ele não podia dizer naquela ocasião. E esse Consolador ficaria eternamente conosco, porque esse Consolador é uma filosofia de vida que, quando assimilada pela criatura, jamais se perde. Por isso fica eternamente com ela. Não é uma criatura que virá, é um conteúdo que será assimilado. E quando assimilado, é seu, é inalienável, ninguém te tira. É uma aquisição espiritual poderosa que te transforma para todo sempre. Então, quando eles indagam sobre os 50 anos que ele nem tinha ainda, e como é que você já viu Abraão, se você não tem 50 anos, Abraão viveu há uns, 1000 e poucos anos antes, como é que você viu Abraão? E aí Jesus responde, e a frase é impactante. Em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu vou repetir. Em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Você sabe o que a turma fez? Pegaram pedras para jogar em Jesus. Mas ainda não era a hora do Cordeiro. E Jesus, de uma maneira que não é explicada por João, porque isso está anotado no Evangelho Transcendental de João, no capítulo 8, versículos 56 ao 59, e que Jesus simplesmente se oculta e saiu da região do templo. E encerra esse diálogo. E esse diálogo é o que agora nós vamos examinar com um pouquinho de vez, assim que nós possamos olhar agora, passado quase 2000 anos, o que Jesus quis dizer. Porque, com todo respeito,
Todas as escolas religiosas que examinaram isso aqui não conseguiram decifrar até a chegada do Consolador prometido. E eu digo isso para vocês porque eu ainda era uma criança e o pessoal lá em casa me achava estranho, porque eu ia atrás dessas coisas espirituais, e o pessoal, esse menino não está regulando bem. Meu pai me chamou para ir para Shenshin-Noe na época, que ele trabalhava com o seu Paulo, o japonês, e o seu Paulo convidou ele. Meu pai era motorista de táxi. E me chamou, falei, ô pai, vou sim. E ia com meu pai com toda alegria. E eles tinham um tal de Shisokan, que era uma revelação, era mediúnica, como aqui nós temos. O tal de Masaharu Taniguchi, que era o fundador dessa filosofia, uma filosofia muito bonita, de pensamentos positivos. E essa revelação divina, como era chamada, meu pai um dia, aliás, foi até o seu Paulo, que chamava de Juichi Ozaki, a gente chamava ele de Paulo, ele pediu para que eu lesse. Para quê? Eu li e nunca mais deixaram que outra pessoa lesse, porque eu li com tanta veemência, com tanta energia, que eles ficaram impressionados. Então, essa busca que eu pessoalmente trago, por isso a pergunta é, quem é Jesus? Essa busca já vem de antes, muito antes. E lá naquela época, eu já estava, vamos dizer assim, inquieto com essas coisas. Eu queria saber mais, eu queria alcançar mais, beber mais dessa água viva, que me desse paz de compreensão da vida. E o que nós estamos fazendo hoje com a oferta que Jesus nos deu, mandando uma pleiade de espíritos superiores, e olha, gente, foram muitos espíritos, capitaneados aqui na Terra por um espírito da mesma escalada evolutiva, que era Allan Kardec, nós recebemos informações que nos transformaram em um conjunto doutrinário chamado Espiritismo ou Doutrina Espírita. E é essa doutrina espírita que vai poder decifrar, porque nós temos muita coisa que precisa ser decifrada, está codificada. O Velho Testamento, então, são códigos. Se você não tiver a chave desses códigos, você não lê. Apocalipse são códigos. Se você não tiver a chave do Apocalipse, você não lê. Não adianta. Você passa por aqui e fala, e aí? Que legal. E dá, tá bom, eu li. O que quer dizer isso? Você fica sem entender. Isso pode desanimar o estudante que não consegue assimilar as verdades que estão incitas naquelas verdades ocultas, que estão subjacentes à letra. Então, a pergunta é, o que Jesus quis dizer quando ele afirmou que antes que Abraão existisse, ele já era? Bom, a doutrina espírita, então, vai nos trazer luz a essa resposta. Porque Emmanuel escreveu um dos livros que eu particularmente considero como um dos 10 maiores livros da doutrina espírita, que chama-se A Caminho da Luz. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas A Caminho da Luz é uma pérola, não é grosso, é fino, mas é uma concisão que tem tanta informação, te conta a história evolutiva do nosso povo terreno até os dias em que ele esteve entre nós. E ainda mais, faz alguma projeção para o futuro. E lá nesse livro, no capítulo 1, esse livro foi escrito em 1939, que se chama A Gênese Planetária, ele diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual, portanto a informação está lá e não aqui, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, está se referindo ao sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Vamos lá, o que você está dizendo para nós aí, seu Manuel? Brincava com os meninos chamando ele de seu Manuel. O seu Emmanuel está dizendo aqui claramente que você tem, cada planeta daquele, você tem um governador, um condutor, um capitão, um condutor daquela nau. E o seu planeta tem um condutor que se chama Christos, Jesus Cristo. Os gregos chamavam isso de demiurgos, os grandes que coordenavam. A noção que já tinham os gregos há 2.400 anos antes. Eles já tinham noção, 600 anos antes de Cristo, você já tem informações precisas. Tanto é que Allan Kardec usa o Evangelho segundo o Espiritismo e vai buscar Sócrates. Bem antes, abrindo fronteiras para a compreensão das leis que o Espiritismo hoje tornou lúcidas, claras, didaticamente compreensíveis. E Emmanuel está dizendo que existe exatamente essa comunidade de espíritos puros, desses demiurgos, que foram eleitos pelo Supremo Senhor do Universo. Quando você ouve Jesus dizendo assim, eu e o Pai somos um,
Durante muitos anos, aliás, séculos, a nossa igreja mãe, que nós respeitamos profundamente, a Igreja Católica, ela entendeu isso como sendo Jesus Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Né? O que ele está dizendo? Trindade universal, Deus. Então a gente vai entender que essa interpretação, ela assim se fez por ausência de informações, não porque eles queriam fazer isso ou aquilo, não, por ausência de condições para elementos interpretativos melhores. Mas nós sabemos que esses espíritos que foram diretamente eleitos por Jesus, por Deus, que é o Supremo Senhor do Universo, eles estão no nível de compreensão do próprio Deus. Quando eles dizem isso, eles estão dizendo assim, eu e o Pai somos um, não quer dizer que eu sou o Deus. É que eu penso, eu falo, eu faço, eu sinto como o próprio Deus faria, como o próprio Deus falaria, como o próprio Deus pensaria e como o próprio Deus sentiria onde você está. Em outras palavras, quando alguém consegue pronunciar isso com autenticidade, esse alguém está vivendo a vontade do Pai. Lembra da prece dominical que Jesus nos ensinou, está anotado por Mateus? O que ele diz? Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Esse ser que diz isso, eu e o Pai somos um, esse ser faz a vontade do Pai. Esteja ele onde estiver. A meta, a destinação final de todos nós é um dia fazer com que o nosso pensamento seja exatamente harmônico com o pensamento cósmico, com o pensamento divino. Nesse dia que chegará, nós diremos também, eu e o Pai somos um. Ele está dizendo que todos esses que chegam a esse estágio são chamados de espíritos puros, ou eleitos, ou angélicos, que atingem esse estágio. Mas, quando se atinge esse estágio, não se habita mais mundos materiais. Você já passou pelos mundos de expiações e provas, pelos mundos primitivos antes desse, pelos mundos de regeneração que nós estamos começando a entrar, e pelos mundos chamados ditosos e felizes, que são mundos maravilhosos, mas ainda são inferiores aos mundos celestiais, que habitam esse tipo de espírito. Nós não temos noção do sacrifício que Jesus teve que fazer para descer desses mundos e vir entre nós. Não tem noção. Chegou um momento da vida dele que ele diz assim, raça de víboras, até quando me farão sofrer? O que significa isso? Ficar naquele corpo de carne era um verdadeiro sofrimento para Jesus. Tanto era comum que ele, de vez em quando, saía para orar e você não via Jesus ali, cadê ele? Simplesmente se desmaterializava porque estava extremamente oprimido por a carne, porque a carne era verdadeira, não é carne falsa, era uma carne verdadeira e o oprimia mesmo. Então, esses espíritos, eles não têm que vir para mundos como o nosso, expiações e provas. Não é o lugar deles. Pensa, o seu governador, o seu guia e modelo fez isso. Desceu até nós, se fez homem para nos ensinar a vontade do Pai. Então, Emmanuel diz que, segundo as tradições do mundo espiritual, essa turma, eu chamo de turma aqui com todo respeito, tá, gente? Essa turma já se reuniu só 2 vezes na história evolutiva do planeta. Ó, gente, o planeta tem 4,6 bilhões de anos aproximadamente. 4,6 bilhões dá 4 vezes 10 a nona. É ano que não acaba mais. Só para você ter uma ideia, nós, seres humanos, aparecemos aqui na Terra como os primitivos, aí da Australopithecus, há 2 milhões de anos, que é 2 vezes 10 a sexta. E nós estamos falando de a nona. Então, é muito pouco tempo comparado com a história evolutiva do planeta. E eles estão dizendo que na história desse planeta só se reuniram 2 vezes. Uma delas foi quando decidiram a formação do nosso planeta. Pensa nisso. Não existia o planeta Terra e esses espíritos já existiam. Vocês estão entendendo quando ele diz, eu, antes que Abraão existisse, eu sou? Então, aqui você já começa a sondar a palavra de Jesus à luz do conhecimento que o Espiritismo nos trouxe. Então, essa comunidade, ela já existia antes da formação do planeta, do qual Jesus, do nosso planeta, é o escultor divino. Foi ele que arquitetou esse planeta. A realidade desse planeta saiu da mente dele. Cada um daqueles
Cristós, daqueles demiurgos. Saturno saiu da mente daquele que está lá. Cada planeta daquele saiu da mente daquele que está coordenando o planeta. É pessoal, o pessoal entre aspas, porque Deus confiou a eles aquele mundo. E aquele mundo seria habitado. E as ovelhas que ali habitassem seriam confiadas a cada um desses cristós. Como o próprio Jesus diz, nenhuma das ovelhas que o meu Pai confiou-me se perderá. Então vocês percebam que nós estamos falando de uma situação que, com todo respeito, 2000 anos atrás não dava para todo mundo entender mesmo não, gente. Era muito difícil. Aqueles meninos eram meninos mesmo. É como se você estivesse ensinando cálculo integral diferencial para alunos do pré-primário. Você está falando uma coisa, eles não estão entendendo nada, está se voando. Ou seja, não era a hora ainda, mas a mensagem foi trazida, e a mensagem foi registrada, e a mensagem agora está sendo compreendida. E essa é a primeira informação que ele trouxe. Mas é um ponto importante que eu quero chamar a atenção, porque o Emmanuel diz assim, uma comunidade de espíritos puros e eleitos. E aí, ele diz que essa comunidade de seres também tem angélicos e perfeitos. Jesus é um dos membros divinos. Então ele afirma categoricamente que o nosso Jesus Cristo é um desses membros. Mas me chamou a atenção o termo puro e eleito. E não me chamou a atenção nesse estudo, me chamou a atenção muito tempo antes. Tem um termo na Bíblia, no nosso evangelho, que chama-se unigênito, que sempre me incomodou a aplicação dele. E como é que eu fui tirar esse incômodo? Estudando a doutrina espírita. Emmanuel faz uma diferenciação clara entre eleito e anjo. E ele coloca anjo entre aspas. Ele diz assim, eleito é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que no orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Aí você fala assim, Max, eu pelo menos falei para o seu irmão, mas seu irmão, peraí, como é que é? O sujeito evolui em linha reta, sem quedas? É o que ele está dizendo para você. Desde quando ele faz isso, Emmanuel não conta. Mas ele está dizendo que ele evoluiu para Deus em linha reta, que significa fazer a vontade dele onde ele estivesse. Docilmente. Allan Kardec diz, aliás, os espíritos dizem para ele, que a evolução é comum a todos nós. A reencarnação é o meio de acelerar a evolução. Mas os espíritos dóceis aproximam-se mais rápido do Pai do que os espíritos rebeldes. Todos chegarão ao Pai. Os que têm docilidade seguem a vontade do Pai quando já têm consciência, quando já têm condição de discernimento. Esses são os que chegam mais próximo do Pai. Rapidamente, comparado com aqueles que têm quedas, tem que voltar, faz de novo, voltar, faz de novo. Eu aqui, por exemplo, estou pagando conta lá do século não sei das quantas. Tá certo? Ou seja, a gente tem uma ascensão espiritual, mas a gente faz esse zigue-zague. Acerta numa encarnação, aí faz uma coisinha que não devia na outra, volta, corrige, porque a lei não te permite ficar fora da harmonia cósmica. Ela te constrange pela naturalidade do processo, a reparar aquilo que você estragou. Se você quebrou, você tem que consertar. Se você matou, você tem que dar vida. Se você tirou, você tem que devolver. Se você fez o que não está de acordo com a lei divina, você tem que voltar e fazer de acordo com a lei divina. Se você é consciente claramente sobre isso, você faz isso docilmente. E aí você consegue aquilo que se chama mitigação, diminuição da sua condição de recalcitrante, da sua condição de, vamos dizer assim, devedor. Você passa a fazer isso de uma maneira em que o amor começa a cobrir multidão de pecados. Quando você faz isso com docilidade, aquilo que você tinha que pagar com 100, você paga com 50. Você não tem que sofrer, porque a gente está passando por 3 fases: arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento é quando você se dá conta de que errou e que tem que corrigir. Você se dá conta. Não tem ninguém que falar para você, você se dá conta. Caiu em si. Lembra da parábola do filho pródigo? Você se dá conta. Sozinho. Você com Deus. Expiação. Sofre em você o que você fez o outro sofrer, ou o que você fez sofrer em si mesmo.
Às vezes você faz a si mesmo sofrer. Uma drogadição, por exemplo, você está impactando em você sofrimentos que você terá que experimentar lá na frente. E o final dessa conversa chama-se reparação, quando você paga a conta tal como ela tem que ser paga, nem mais e nem menos. Mas esse mecanismo divino, ele é muito bonito, ele é perfeito, porque ele trabalha com duas vertentes. Uma vertente chama-se lei de justiça e a outra vertente chama-se lei de misericórdia. Nunca uma vai com a outra sozinho. Sempre uma está com a outra. Se você é rebelde, a lei de justiça predomina. Se você é dócil, a lei de misericórdia vai te conduzir. E se você faz a vontade do Pai, mesmo reconhecendo que errou, e você se esforça para fazer aquilo de maneira dócil, a lei de misericórdia sobrepõe-se e você mitiga a sua condição de devedor. Você passa a ter um alívio, uma diminuição do impacto da expiação sobre você. Quitada a dívida, você está de novo em paz com a vida, em paz com a consciência cósmica, em paz com Deus. É esse o processo que Jesus Cristo não precisou passar, segundo Emmanuel. Ele cumpriu a vontade de Deus o tempo todo, segundo Emmanuel. Mas nós, ele diz, quedas que não são comuns. Nós aqui, encarnados, todos nós temos contas lá atrás a acertar com a consciência cósmica e, por misericórdia, muitas vezes elas são proteladas. Sabe quando você não pode pagar a conta? Aí te dão um prazo a mais, sem aumentar os juros, viu, gente? Te dão um prazo a mais e você vai pagar lá na frente com mais consistência, com segurança, e vai pagar com tranquilidade. Eles não, Jesus Cristo não precisava. Lá na época dos judeus já se utilizava uma palavra, chama na língua deles, ratai, que significa pecado. Pecado é fugir do alvo, errar o alvo. Então, quando você erra o alvo, você está contrariando a lei divina. Acertar o alvo é exatamente fazer a vontade do Pai aqui na terra, como no céu. E aí alguém pergunta, mas qual que é a vontade do Pai? O nosso amigo Arnaldo agora há pouco leu a mensagem do Rodrigo, quando ele lembrou dos 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A vontade do Pai é que nos amemos uns aos outros, porque entre eu e o outro, preciso eu atravessar essa ponte, porque entre Deus e o outro, Deus e eu, aliás, existe o outro. Eu não posso chegar a Deus sem passar pelo outro. Por isso, são corolários. Eu não amo a Deus sobre todas as coisas se eu não amar o próximo. Eu não amo o próximo se eu não amar a Deus. Uma coisa está vinculada à outra. Não há como chegar a Deus sem atravessar a ponte do próximo. Essa é a verdadeira luz que nos leva a Deus. Então, esse Jesus Cristo não acompanhou esse processo de quedas, de pecados, de ter que corrigir. Segundo Emmanuel, ele conseguiu fazer isso em linha reta. Bom, a informação é de Emmanuel. Você pode falar assim, mas Emmanuel está com conversa aí, Max. Bom, você pode até questionar, qualquer um pode questionar. Mas Emmanuel teve acesso a regiões do mundo espiritual que eu nem de longe suponho que um dia eu terei, pelo menos chegar perto da porta para entrar. Ele teve acesso, e esses acessos foram permitidos trazerem para a Terra. Por isso chama-se revelação. Nós não sabíamos disso antes. Ninguém aqui da Terra podia contar isso para nós, porque não tinha essa informação na Terra. Daí porque chama revelação. As revelações são assim, elas descem de lá para cá. E elas funcionam como, vamos dizer, impulso evolutivo. Quando você recebe uma revelação, você tem condição, com as novas aquisições, de avançar evolutivamente muito mais rápido do que você faria se não tivesse aquelas revelações às suas mãos. 3 delas já vieram. Lei de Moisés, né? Lei de justiça. Jesus, próprio Jesus, lei de amor. E o Consolador prometido, Espiritismo, lei da verdade ou lei da caridade. Ou seja, o amor em movimento. Por isso, nós todos aqui na Terra estamos na condição de um dia sermos angélicos. Porque a palavra anjo, disse Emmanuel, deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidas. O que é redimir-se? É quitar a conta. Ai, graças a Deus, acertei a conta com o banco, estou redimido. É isso. Você acertou a conta com um banco divino, está redimido. Você está em paz. Quando você está em paz, você está na condição de fazer a vontade do Pai
a qualquer momento, em qualquer lugar. Naquela comunidade de espíritos puros e eleitos, tinha também seres angélicos. O que significa que Deus não escolhe só os que ficaram, sempre tiraram o primeiro lugar na nota da prova, sabe aquele aluno que sempre foi o primeiro? Não, ele aceita aquele aluno que foi rebelde, mas que caindo em si, tomou consciência de que estava fora do caminho e resolveu seguir o caminho e chegou do mesmo jeito. Quando chegam lá, são todos iguais. Não importa o caminho que trilharam. Aí eu fiquei menos triste, né? Porque a gente está no caminho que não foi exatamente o de Jesus. Porém, quando eu falei isso, meu benfeitor me disse assim: meu filho, você pode até não ter evoluído em linha reta até aqui. E ele foi mais preciso. Nós podemos até não termos nos conseguido evoluir em linha reta. Mas no momento que você toma consciência do que é evoluir em linha reta, você pode, a partir de agora, evoluir em linha reta para Deus. Perceberam a responsabilidade que dá saber disso? Quer ir embora para casa ou vamos continuar? Percebe como não dá mais para você ser o mesmo? Todo verdadeiro cristão é um sujeito fora da caixinha. Ele não fornece bases para o padrão da sociedade. Ele é peregrino. Ele é diferente. As pessoas olham para ele e falam: mas quem que é esse maluco? Ele dá as coisas dele para os outros. Francisco de Assis começou a jogar as roupas do pai para fora, apanhou feito um condenado do pai, porque para o pai aquilo era um absurdo, para o Francisco de Assis aquilo não era essencial. Aquilo podia ser distribuído. O nível de compreensão do que é essencial é diferente, segundo o patamar evolutivo de cada um. As aquisições vão dando as compreensões que transcendem a compreensão da turba que vive nesse planeta. Quase 8 bilhões de habitantes, a maior parte ainda não sabe o que faz. Não sou eu que estou dizendo, não. Emmanuel. É por isso que quando nós travamos contato com conhecimentos tão profundos, nós não temos o direito de dizer: eu não sabia. Não, nós sabemos. Você pode dizer, você tem o direito de dizer, eu tenho o direito de dizer, eu não dei conta. Eu me esforcei, mas eu sabia. Eu caí, mas eu me levantei. E é isso que conta no mundo espiritual. Não é você se tornar santo a partir do momento que você toma o conhecimento como seu. É você se santificar no processo evolutivo que você tem que traçar como qualquer um. Então, angélico ou eleito, não importa. Fazer a vontade do Pai é o que importa. Angélico até aqui e em linha reta daqui para frente é nossa responsabilidade. Nós é que temos que fazer isso. Agora, o que a gente precisa saber? Que se Jesus já existia antes do planeta existir, você pode afirmar categoricamente que Jesus tem, no mínimo, muito mais do que 4,56 bilhões de anos terrestres. E dá para você concluir também que ele não evoluiu no planeta Terra, porque o planeta Terra não existia e ele já era. Não é só Abraão. Ele já era antes do planeta Terra. O que significa isso? Que ele evoluiu em algum lugar. Onde foi? Talvez na quarta revelação nós saibamos. Por enquanto, não. Mas, o que é importante? A gente conclui que muitas palavras que Jesus disse não foram ditas para serem interpretadas naquele tempo. Foram ditas para serem interpretadas, meditadas, sentidas e vividas hoje. Hoje nós temos psiquismo dilatado o suficiente para assimilar as verdades que são necessárias para o nosso progresso espiritual. Mas eu quero trazer ainda o próprio Jesus falando com as suas próprias palavras, e foi de novo anotado por João. Ele diz assim, textualmente, está lá no capítulo 8, versículo 23. Vós sois daqui de baixo. Quando eu digo textualmente, o pessoal pensa que na baixo na terra, né? Eu sou do alto. Mas o que ele está falando, baixo e alto aqui, é vibração. Vós sois da vibração da matéria densa. Eu sou de uma vibração que vocês nem têm condição de entender. Disse ele ainda, continuando, vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Então não é Emmanuel que está dizendo para você que Jesus não
se formou, não foi criado e evoluiu aqui na Terra. É o próprio Jesus que está dizendo que não veio aqui da Terra. Ele era um ser extraterreno. Ele não é daqui. Gente, eu poderia parar aqui e falar para vocês assim, só com base nessas informações que corroboram-se uma com a outra, Jesus com o próprio Emmanuel, interpretação feita aqui à luz da doutrina espírita, que, com todo respeito, sabendo disso, não seguir Jesus me parece um pouco insensato, porque você está diante do ser mais perfeito que esse planeta já conheceu. Eu não sei vocês, mas eu gosto de torcer sempre para o melhor. Eu segui sempre o melhor. E Jesus, com todo respeito, não tem outro, nem que chega perto. Nem que chega perto. Dos 12 apóstolos, o mais próximo dele era João. Mas João ainda precisa reencarnar. Ele reencarnou como Francisco. E eu não sei quando ele reencarnará, eu espero que seja logo. Dizem que ele estaria vindo para encarnar na Europa, novamente, para poder trazer espiritualidade àquele continente, aquele velho continente que está muito materialista. Nós somos deste mundo, ele não. Então, guarda isso. Ele próprio afirmou com suas próprias palavras. Então, obviamente, quando Abraão estava a caminho de ser anjo, Jesus já era espírito puro e eleito. Dá para você entender agora, antes que Abraão existisse, eu sou? Pronto. Espero que algum daqueles meninos que estavam lá tentando perturbar Jesus estejam aqui, agora, nesse momento. Talvez eu seja um deles. Então, a gente precisa lembrar que é muito importante a gente perceber que isso aqui não é invenção. É registrado no próprio Evangelho. Mas eu perguntei para Emmanuel, pessoalmente, é lógico, através do livro. Emmanuel, como foi que Jesus evoluiu? E ele respondeu assim para mim e para vocês todos. Está lá na questão número 243 do livro Consolador. Todas as entidades encarnadas na Terra são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas. Com exceção de Jesus Cristo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus. Foi a segunda vez que ele diz linha reta para Deus. Não tem mais nenhum outro lugar, pelo menos que eu tenha detectado, que ele falou que Jesus evoluiu para a linha reta para Deus. Então guardemos isso. Entre nós e Jesus tem uma diferença expressiva de criação. Não fomos criados no mesmo lugar e nem evoluímos no mesmo lugar. E como ele é a representação suprema do Pai, não segui-lo me parece pouco inteligente, com todo respeito. Para não falar nada de religião, não segui-lo me parece pouco inteligente. Porque ele trouxe para você aquilo que você não tem condição de tirar de você mesmo. Mas a pergunta é, Jesus evoluiu até se tornar espírito puro. Onde? Tornei a insistir. E o Emmanuel, na questão 271, respondeu assim. Para responder essa pergunta, meu filho, os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Em outras palavras, ele diz para a gente assim, meu filho, vamos crescer um pouquinho mais, depois nós conversamos sobre isso. Não está na hora de você saber isso. Isso não vai te agregar nada no seu processo de redenção. Isso não importa. Não importa onde ele desenvolveu-se, como foi. Isso não é importante para esse momento evolutivo da nossa humanidade. O que nós temos de revelação, se a gente conseguisse assimilar tudo que já veio, gente, nós já seríamos espíritos muito mais altos do que somos hoje. Ainda estamos aprendendo. Mas eu ainda quero trazer mais um pouquinho de informação. Porque o João Evangelista, ele é o único evangelho diferente dos demais. Porque os outros três são chamados sinóticos, eles são semelhantes. Você vai encontrar muita coisa que são semelhantes. Algumas diferenças, nada que contraponha. Mas o de João é diferente de todos. O de João foi o último a ser escrito. Foi escrito em Éfesos. E lá, João coloca tudo no campo transcendental. João não está preocupado com as questões históricas, dos eventos que se passaram aqui ou ali. Não. João está preocupado com as questões pneumáticas, espirituais, com as questões do espírito, e não com as questões das coisas materiais. E é tão forte o evangelho dele que ele começa logo no capítulo 1 dizendo assim, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Ele falou na linguagem que os judeus conseguiriam entender.
Yahvé para eles era Deus. Mas esse Yahvé, com todo o respeito, era o próprio Jesus. Todas as coisas, continua João dizendo, foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Acabamos de falar que eles se reuniram 2 vezes. Uma para poder formar o planeta Terra. As coisas foram feitas por intermédio dele. Ele estava no mundo. Foi a segunda reunião que fizeram para definir a vinda de Jesus na Terra. Ele estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Nós o matamos, gente. Numa cruz infamante, absurda. Um justo disputando com um ladrão. E os indivíduos ali, primitivos, libertam um ladrão, inversão completa de valores, e mata um justo. Porque justo na linguagem hebraica é aquele que faz a vontade de Deus completa. Ainda que eles, na execução dessa vontade, não cumpriam isso. Continua João dizendo, e o verbo se fez carne, reencarnou, gente. Por isso Kardec usou a palavra reencarnação, que não existia. Porque o próprio João usou a palavra carne. O próprio Jesus usará essa palavra carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Lembra dele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Essa palavrinha me incomodou. Único. Gênito, gerado. Ele é o único gerado pelo Pai que foi fora da terra. Foi entendido agora para mim, quando essa informação de Emmanuel nos foi passada. Então a gente tem claramente João dizendo que Jesus estava lá no mundo espiritual como espírito puro e desceu, fez-se carne, para nos revelar a verdade, para nos revelar a vontade do Pai. Mas eu quero trazer um último aqui para a gente encerrar. Jesus estava caminhando com os apóstolos, saía de Decápolis em direção a Jerusalém. E aí, do nada, Jesus simplesmente faz uma pergunta assim de pronto para eles, assim. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Os apóstolos foram pegos assim de surpresa. Aí alguns responderam assim, Senhor, uns dizem que o Senhor é o João Batista. O João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. E outros dizem até que o Senhor é o Jeremias. E outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Ou seja, todo mundo estava dizendo alguma coisa de Jesus. Aí Jesus fala assim, tá bom, e vocês? Quem dizem que eu sou? Ele não falou mais o filho do homem, que era uma expressão que ele usava para se nominar. Quem eu sou? Está desse jeito no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Quem eu sou? E aí acontece um fenômeno que a gente tem muito nas casas espíritas hoje. Um transe mediúnico de um dos apóstolos. Conhece Cefas? Pedro. Pedro simplesmente entra num transe mediúnico e diz assim, já com os olhos estatelados, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. São as palavras únicas de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Jesus diz para ele? Bem-aventurado. Lembra que Jesus usou essa expressão para bem-aventuranças? Quando ele usa essa expressão, é suprema alegria. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, não foi a matéria, que te revelou, palavras de Jesus, revelação, mas meu Pai que estás nos céus. Antes que Abraão existisse, eu sou, porque ele já era o Filho de Deus, o Cristo, o Deus vivo. Então a gente não tem mais dúvida. Eu poderia lembrar quando ele foi batizado por João, saiu aquela voz lá do céu, olhar e observar este meu filho e seguir. Vários momentos você vai encontrar vários. Eu trouxe alguns aqui para a gente ficar com certezas inabaláveis. Mas a pergunta agora muda, não é mais quem é Jesus. Se você tiver dúvida, a gente vai internar você no HPAP. Quanto a isso, nós não temos nenhuma dúvida que ele é o ser mais elevado que o Espírito conheceu. Não tem a menor dúvida. Mesmo que a gente não falasse nada disso, você já tinha essa certeza. Mas aqui agora, então, acabamos com essa qualquer margenzinha de dúvida. Mas a pergunta mudou. Quem somos nós? Ai, Jesus. Vai contar de mim?
Emmanuel conta para nós, ele diz assim na questão 243 de um livro do livro Consolador. Todas, ele não usou algumas, ele usou o advérbio, todas as entidades espirituais encarnadas na Terra são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado. Então, se alguém tinha pretensão aqui de já ser anjo, não quero decepcionar, não. Mas ainda falta um pouquinho para andar, viu? Falta um pouquinho para andar. Nós temos que, primeiro, equilibrar a conta da contabilidade divina, que está bem desfavorável para nós. Temos que pagar essa conta. Temos que pagar o mal com o bem. E assim, conseguir atingir a realidade espiritual de que nós somos oriundos. Para nós interpretarmos melhor, Emmanuel foi convidado aqui por nós sobre a questão da evangelização da humanidade, que ele falou disso, que é outra pérola que ele escreveu, que é o livro Consolador, livro de perguntas e respostas maravilhoso. Nós estamos estudando ele lá no grupo Leon Denis, lá na Comunhão Espírita de Brasília, um grupo que nós temos há 18 anos de atendimento lá espiritual, fica na sala Chico Xavier, lá embaixo, e nós estamos estudando exatamente esse livro agora. E ele diz assim, na questão 238, presta atenção nisso, que é para nós. A lição do Senhor ainda não foi compreendida. Emmanuel está falando. E esse livro é de 1940. A lição do Senhor ainda não foi compreendida. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. Ou seja, com todo respeito a vocês, aos nossos benfeitores, nós estamos no jardim de infância, tá, gente? Da educação do espírito. Jardim de infância. Alguns estão no prézinho. Tem alguns já ansiando pelo pré-primário. O primeiro ano, aliás, primário. Mas a turma toda, a esmagadora maioria, está na primeira etapa. Somente agora, em 1940, ele pronunciou essas palavras. A criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio através da dor. Gente, eu fui lá, o amigo Arnaldo sabe disso. Foi a primeira vez na minha vida profissional, como um todo, não só aqui na questão espiritual, que eu deixei de cumprir um compromisso, porque a dor foi maior do que a minha força para vir aqui. Eu ia vir igual macaca aqui para dar palestra para você. Estava assim. Porque estava uma contratura muscular tão forte que simplesmente deu do dia para a noite. Fui dormir bem, acordei daquele jeito. E depois eu já entendi. A lição já foi passada. Um dia eu conto para você. Meu benfeitor já contou. Então, a dor tem sido o caminho que nós temos encontrado para poder voltar para Jesus de onde nos afastamos. Para voltar para Deus de onde nos deixamos estar. Emmanuel está dizendo que agora nós estamos enfrentando nessa transição planetária um movimento tão grande de dor. Quando eu fui lá naquele hospital para poder ser atendido, eu vi a quantidade, gente, de pessoas em sofrimento. Porque eu raramente vou ao hospital, não sei o que é isso. A quantidade de pessoas que eu vejo chegando lá no nosso atendimento na Comunhão Espírita de Brasília com problemas psíquicos. A quantidade de pessoas com tendência a suicídio. Na minha família, uma sobrinha minha tentou suicídio. É absurdo o número de suicídios que nós temos visto acontecer nos últimos tempos. Allan Kardec previu isso lá no livro que está publicado 21 anos depois que ele desencarnou, que se chama Obras Póstumas. Ele fala de suicídios até de crianças. E, pasmem, crianças têm se suicidado. Nós estamos atravessando um momento de tanta variação da lógica do pensar racional que a gente não entende. As depressões, as bipolaridades, os autismos, são todos mecanismos de nos trazer de volta para Jesus. A dor é a maneira como a gente cria em nós aquela rasgar o solo do coração para que a semente da verdade definitivamente seja plantada e possa germinar. Ela tem sido jogada em terreno pedregulho há séculos, mas chegou um momento que nós precisamos mudar. E se não vamos pelo amor, somos constrangidos aí pelo amor, acordados pela dor. Porque ela faz isso. Ela é uma bênção, ao contrário do que muitos de nós podem interpretar. Portanto, disse Emmanuel, a evangelização da alma coletiva
que é a meta. Toda a alma desse planeta vai ser evangelizada. Para a nova era de concórdia e de fraternidade, somente poderá efetuar-se de modo geral, ainda não vai ser definitiva, no terceiro milênio. Ele escreveu isso no segundo milênio. Nós estamos no ano 26 do terceiro milênio. O terceiro milênio termina no dia 31 de dezembro do ano de... Isso. Já tem bastante tempo. Mas não disse ele que nós estaremos purificados, santificados. Não. Estaremos evangelizados. Teremos compreendido o evangelho. Mas só compreender é suficiente? Você precisa meditar no que você compreendeu. Porque se você não meditar, você não sente. E se você não sentir, você não faz o que a gente chama de download do que está aqui no racional para o que está aqui no sentimento. Cérebro e coração precisam falar a mesma língua. Eu tenho que sentir o que eu falo. Se eu falar aqui com vocês da boca para fora, vocês vão perceber na hora. O que eu estou falando, eu estou sentindo. Eu não estou falando para vocês, estou falando para mim. Isso que eu estou falando é para mim. E vocês estão se beneficiando tanto quanto eu, que o meu benfeitor está me proporcionando esses conhecimentos superiores. Esse sentir o evangelho dá a você uma força, uma propulsão de exercê-lo, de comparar o mundo mundano com o mundo espiritual e seguir com o mundo espiritual. Como ele próprio diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Com esse evangelho sentido, você é capaz de vencer o mundo também. A força que te propele para isso é acordada, porque vós sois deuses. Podereis fazer tudo o que eu faço e mais, foi disse Jesus. Então, a força está em nós. Nós somos criaturas de Deus. Agora, acordar essa potência e pô-la em execução é uma tarefa evolutiva e de despertamento da consciência. E todos nós aqui, sem dúvida, estamos despertos. E tem um convite aos espíritos para encerrarmos. Está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito chamado Constantino, que diz assim, no capítulo 20, item 2. Bons espíritas. Veja que ele usou o termo bons espíritas, não disse apenas espíritas, porque tem espíritas que ainda não são bons. Tem gente que entra no espiritismo, mas o espiritismo não entra neles. Como entrou no evangelho, até hoje o evangelho não entrou neles. Ah, eu sou cristão. De fora, sim, mas de dentro, ainda estamos difíceis. Bons espíritas, meus bens amados, sois todos trabalhadores da última hora. Nós estamos no último milênio, gente, das modificações. É chegada a hora em que deveis sacrificar, palavras de Constantino, para a propagação do evangelho, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ah, vamos tomar uma biritinha ali, gente? Vamos bater um papo fiado ali? Ah, essas coisas não cabem mais, porque elas são fúteis. Elas não te crescem como espírito. Ah, vamos ali atender o pessoal que está no hospital ali com fome. Chegou das cidades adjacentes aqui, não tem o que comer, são pobres. Vamos lá ajudar? Vamos lá ver crianças com câncer, conversar com elas, brincar com elas. Vamos lá no orfanato, vamos lá no abrigo de idosos, que os filhos largam lá e às vezes nem vão ver. A simples presença, não precisa levar nada. A palavra, o olhar, o sorriso, já acorda toda a alegria que às vezes está ali recalcada daquela alminha que está findando os seus dias na terra. Cada um de nós pode fazer enormes movimentos por fora, com pequenos movimentos por dentro. Nós temos que ir e pregar, disse Constantino. Mas não é pregar apenas usando palavras. Nós temos que ser cartas vivas, como disse Paulo. As pessoas têm que olhar em mim, Maxilânio, elas não vão dar conta ainda, porque o Maxilânio não consegue, mas elas teriam que olhar em mim e ler o Evangelho. Nossa, o jeito que esse rapaz vive é o puro Evangelho que Jesus ensinou. Ah, eu queria dar conta de fazer o que ele faz.
Você passa a ser êmulo para os seus companheiros de jornada silenciosamente. É como um perfume de uma flor. Por onde você passa, você exala o perfume do Evangelho e as pessoas captam e sentem bem. Mesmo que sejam pessoas primitivas, o perfume é igual para todos os narizes, para todos os olfatos. E as pessoas captam. E a sua presença torna-se um movimento de transformação silenciosa e exponencialmente multiplicada. Você não se dá conta do quanto viver a vontade de Pai, aqui na terra como no céu, silenciosamente transforma pessoas ao seu lado. Por isso Jesus disse, e este evangelho, palavras dele anotado por Mateus, no capítulo 24, e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. O que Emmanuel falou? A cristianização das almas humanas. Será pregado no mundo inteiro, em testemunho de todas as nações. E então virá um fim. O fim dos tempos não é acabar a terra. O fim dos tempos é acabar o mal. Esse será o fim. Quando o evangelho tiver sido compreendido, meditado, sentido e vivido, aí então haverá a paz que o mundo tanto anseia. E não há necessidade da doença para acordar ninguém, porque não tem mais por que adoecer. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Professor, por gentileza, faça a prece Assim, pois não. de encerramento Tá, para ok. nós da primeira parte. Então vamos todos nos aquietarmos intimamente e envolvidos pela luz superior que nos banha agora, dizer: Pai de infinita glória, de supremo amor, Pai que nos criou e nos sustenta diuturnamente, aqui nos encontramos genuflexos em espírito, Senhor, para louvar-te, para louvar a vida que o Senhor nos concedeu e vida em abundância que o teu Filho nos ofereceu. Para agradecer, Senhor, por tudo que nos dá e nos deu e nos dará sempre. Por jamais deixar órfão qualquer um dos teus filhos, vossa criação. Obrigado, ó Pai Celestial, por nos permitir vir de tão alto teu Filho maior, o unigênito, para nos ensinar as leis sublimes, a essência do viver que nos conduz a ti. Mestre Senhor Jesus, gratidão, Senhor, pelo sacrifício que fez para estar entre nós, para se submeter ao peso execrante de nossa matéria sobre ti e nos legar o evangelho de luz e de amor que nós estamos aprendendo a conhecer. Por isso te rogamos, Mestre Senhor, sustenta-nos no propósito de seguir os teus passos, de carregar a nossa cruz e negar-nos a nós mesmos diante do Senhor da vida. Senhor Jesus, dai-nos força para abandonar a criatura velha que temos sido e construir o homem novo, a pessoa nova que precisamos ser, o homem espiritual. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que nos deu, nos dá e nos dará. Que assim seja. Mais uma vez agradecemos a presença e a palavra amiga do professor Max. Encerramos a primeira parte das atividades da casa, iniciaremos a segunda com paz para aqueles que assim o desejarem. Até o próximo encontro, meu amigo. Se Deus quiser.